Olá! Chegamos à nossa aula 4.4. Até agora, a gente investigou a fundo as evidências históricas para a ressurreição. Mas beleza, vamos supor que tudo aquilo aponta para a verdade. A pergunta que não quer calar é: se Jesus realmente ressuscitou, e daí? O que isso muda na prática? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Pois é, depois de mergulhar na história, nos argumentos, a gente chega na questão fundamental, aquela que realmente importa para nossa vida. Tá, e daí? Se Jesus voltou dos mortos, qual é a diferença real que isso faz hoje, para nós? E olha, essa é uma pergunta não só justa, mas essencial. É o que transforma um debate sobre um evento antigo, quase um quebra-cabeça histórico, em algo que tem o poder de virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Então vamos lá. A primeiríssima coisa que a ressurreição faz é nos forçar a reavaliar quem Jesus era. Ela é tipo uma validação oficial, sabe? Uma confirmação das coisas inacreditáveis que ele falou sobre si mesmo. Porque assim, Jesus não chegou dizendo eu sou um bom professor ou sou mais um profeta, não. As alegações dele eram de outro nível. Ele dizia coisas como essa do Evangelho de João. Quem me vê, vê o Pai. Isso o coloca em pé de igualdade com o próprio Deus. E aqui entra uma sacada genial do escritor C.S. Lewis. Ele disse que uma pessoa que fala esse tipo de coisa não nos deixa muitas opções. Ou ele era exatamente quem dizia ser, ou seja, o Senhor, ou ele era um lunático, alguém completamente fora da realidade. Ou, a pior das hipóteses, ele era um mentiroso, um enganador consciente. O que não dá, segundo Lewis, é dizer que ele era apenas um grande mestre moral. Gente que se diz ser Deus não se encaixa nessa categoria. É aqui que a ressurreição entra com tudo. Ela funciona como carimbo de autenticidade de Deus. É como se Deus dissesse: tudo que ele falou sobre si mesmo é verdade, eu assino embaixo. É a confirmação definitiva da identidade de Jesus, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos. Ok, então, se Jesus é quem ele afirmava ser, e a ressurreição prova isso, então o que aconteceu naquela manhã de domingo não foi só um escape pessoal dele. Foi uma vitória com consequências cósmicas que atinge a todos nós. Basicamente, a ressurreição reescreve o final da história humana. A narrativa padrão, aquela que a gente conhece, sempre acaba do mesmo jeito, com a morte. É o fim da linha. Mas Jesus não apenas driblou a morte, ele a derrotou. Ele quebrou o poder dela e inaugurou uma história completamente nova. Essa vitória sobre a morte não é só um fim da história antiga de derrota. É, na verdade, o comecinho de uma realidade totalmente nova. A Bíblia usa uma palavra muito boa para isso: primícias. Pensa num agricultor. Quando ele colhe os primeiros frutos, aquela primeira amostra é a prova viva, a garantia de que uma colheita inteira e abundante está a caminho. A ressurreição de Jesus é exatamente isso, a primeira amostra de uma humanidade restaurada, a garantia de que uma nova criação está em andamento. E tudo isso nos leva ao verdadeiro propósito de se discutir essas evidências todas. Veja bem, o objetivo de apresentar argumentos, de fazer o que chamamos de apologética, não é simplesmente ganhar um debate. Não é sobre ter a lógica mais afiada da sala. O ponto de chegada não é esse. Na realidade, os argumentos são como uma trilha, um caminho. A função deles é tirar as pedras do caminho, sabe? As dúvidas, as objeções intelectuais, para que se possa ter um encontro real, um relacionamento de confiança com o Cristo que está vivo. No fim das contas, a ressurreição muda tudo. Ela transforma o nosso maior medo, a certeza da morte, numa pergunta provocadora, numa declaração de vitória sobre um inimigo que já foi vencido. Essa passagem do apóstolo Paulo é o grito de guerra dessa nova realidade. Só que essa vitória tão espetacular levanta outra questão, igualmente profunda, que a gente precisa encarar com honestidade. Fica a pergunta: se Deus conquistou uma vitória tão definitiva sobre a morte e o mal, por que o mundo em que a gente vive ainda parece tão cheio de derrota? Por que a dor, a injustiça e o sofrimento ainda são tão presentes no nosso dia a dia? Essa é talvez a pergunta mais difícil de todos. E é exatamente essa questão que a gente vai começar a desvendar no nosso próximo módulo. Espero que a gente se encontre lá. Até mais!